Boa noite, meu nome é Paulo Pigato. É com muita alegria que eu venho hoje dar um pequeno depoimento para vocês daquilo que eu tenho aprendido e do que tem valido na minha vida estar no Holy Hour. Eu tenho o prazer de dizer que desde os primeiros tempos do Holy Hour eu tenho participado, ouvido palestras, aprendido aqui com gente preparada, gente que Deus preparou para nos trazer essa mensagem sobre hombridade, sobre integridade, e tenho vivido isso dentro da minha casa, dentro dos meus negócios, aprendendo, trabalhando com integridade e levando tudo isso a sério, não só aqui quando estamos ouvindo, mas no meu dia a dia. Eu quero desafiá-los a estar aqui, a trazer seu amigo, seu irmão, seu filho, seu familiar, porque eu tenho certeza que a sua casa será edificada, que Deus vai fazer o milagre. O milagre que fez na minha vida lá 20 anos atrás tem sido agora edificado aqui por palestras edificantes e seriedade no que é feito. Quero pedir a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa e que você seja feliz com tudo aquilo que Deus tem preparado e que possa estar aqui aprendendo cada vez mais. Muito obrigado, que Deus te abençoe e esteja conosco. Traga quem você acha que precisa ouvir da palavra e que pode ser edificado junto conosco. Muito obrigado. Um milagre, tanto homem com tanto frio, uma beleza, né? Eu estava em Anápolis ontem e estava 25 graus. Aí eu vim para Brasília, 20, Campinas, 10, cheguei em Curitiba de madrugada, estava 2. Agora deve estar melhor, né? Então, vocês são bem-vindos, eu vou falar sobre a empresa e o reino. Esse tema aí que é interessante. Aliás, o reino vem primeiro, porque a gente fala então de um reino muito amplo, que não quer dizer a igreja. Muitos acham que o reino é a igreja. Não. A igreja é a expressão do reino. O reino é muito mais amplo. E a soberania de Deus abrange muitas coisas, inclusive a empresa. E quando a gente vai viver a empresa, a gente pode viver os valores do reino com muita vivacidade. Então eu vou falar para vocês aqui o que tem sido, o que tem acontecido. O que tem acontecido muitas vezes é que o pessoal de igreja fala assim, não, o reino é o reino, a empresa é a empresa. Eu me lembro que eu estava fazendo uma palestra no Rio e o empresário me perguntou, mas escuta, como é que você pode misturar essas duas coisas? É como o Estado e a igreja, não se misturam. Aí eu disse assim, olha, não é bem assim. Se você é cristão, você tem valores do reino, você vive na empresa de maneira diferente, totalmente diferente. Não existe essa dicotomia. Aliás, isso aí está ligado muito a uma dicotomia grega. Deixa eu controlar o horário aqui. Uma dicotomia grega. A dicotomia diz o seguinte, o espírito é bom e a matéria é ruim. Então, se isso é assim, nós precisamos cuidar do espírito e esquecer da matéria. Nas escrituras não existe essa dicotomia. O espírito e a matéria são ambos criados por Deus. E o reino se expressa tanto no espírito como se expressa na matéria. Essa dicotomia não existe nas escrituras. E essa é uma dicotomia muito perigosa, porque cria duplicidade de vida. Muita gente vive uma coisa na igreja, diz que é cristão, isso, aquilo, e na empresa vive outra coisa totalmente diferente. Essa pessoa que me perguntou como é que eu poderia misturar as coisas, depois ele deu um calote, né, muito grande lá no Rio de Janeiro e saiu, foi embora. Então ele não vivia os princípios do reino na empresa.
A pergunta que eu quero postar a vocês é: qual o propósito do cidadão do reino na empresa? Ou, se você nem sabe o que é esse negócio de reino, você pode perguntar assim: como é que um cristão deve gerir uma empresa? Será que faz diferença? Ou será que é simplesmente mais um gestor, como um outro qualquer? E eu quero fazer algumas... Opa, aqui volta, né? Vamos ver, para onde que eu aponto? Para lá? Ah, então tá bom. O propósito de Deus com o trabalho do homem é muito mais amplo do que a gente pode pensar. E ele remonta à própria criação do homem. Vamos ver isso. Lá em Gênesis, esse livro de Gênesis, quem não leu assim já com muita atenção, deve ler, porque ali tem princípios incríveis. Observem o que diz Gênesis, está uma letra pequena ali, mas Deus se envolve na criação do homem e diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre peixes do mar. Então aqui está falando o domínio de uma determinada área da sua criação. Sobre as aves do céu, sobre os grandes animais da terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Disse Deus: sejam férteis e multipliquem-se, encham, subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, todos os animais que se movem sobre a terra. E Deus viu que o que havia feito e tudo ficado muito bom. Se você pergunta qual que é a primeira comissão, a primeira missão apresentada nas Escrituras, é essa. Tem alguns que acham que a missão surgiu quando Jesus ressuscitou e falou assim: ide, vá para todo mundo, pregar o evangelho. E realmente ali tem uma nova dimensão da missão, depois do Messias. Mas a primeira comissão de Deus aos homens aparece aqui, em Gênesis, que é subjugar, organizar, administrar a terra. E há uma tarefa muito grande em fazer isso. Isso aí aparece em Gênesis 1. Vamos um pouquinho para frente. Gênesis 2 diz assim: quando o Senhor fez a terra e os céus, por sinal Deus fez terra e céus, se foi num plim, se foi em milhares de anos, milhões de anos ou bilhões de anos, pouco importa. O que as Escrituras dizem é que Deus fez os céus e a terra. Ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo. E aqui diz um negócio muito importante: estava faltando um ser na criação de Deus, e também não havia homem. Para quê? Para fazer confusão, a gente imagina hoje, né? Depois desse ataque aí na boate lá em Orlando, para fazer confusão. Não, para cultivar o solo, para lavrar, para dar continuidade à sua criação. Essa palavra é muito interessante, cultivar o solo. Pois bem, visto que há esse problema, Deus resolveu o problema. Veja o que ele fez. Então, formou o Senhor o homem do pó da terra. Ele tinha um problema, não tinha co-criador com ele, não tinha administrador da sua criação, então formou o homem para fazer esse trabalho. E, como se não bastasse, esse então aí, que é muito eloquente, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Isso quer dizer, meus amigos, meus irmãos, que a nossa razão existencial está muito ligada ao cultivar e guardar. Essa foi uma das razões pela qual Deus nos criou.
Essa palavra cultivar aqui é muito interessante, porque é uma palavra hebraica que pode ser traduzida no português como lavrar, que tem a ver com laborar, tem a ver com trabalho. O trabalho, portanto, surgiu antes de acontecer um desastre, que já já a gente vai ver, né? O trabalho, portanto, não é uma maldição. Vamos ver que o trabalho é uma bênção. Mas essa palavra lavrar é uma palavra hebraica chamada avodá, ou abodá, ou havodá, que significa trabalhar. Curiosamente, também significa adorar. A mesma palavra, trabalhar e adorar. Que incrível! Tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente labora, aquilo que a gente pensa, cria, aquilo que a gente domina, aquilo que a gente organiza, aquilo que a gente serve, lidera, também é adorar. Aliás, nós estávamos cantando aí, música muito bonita, o grupo aí está de parabéns, e alguns de nós levantamos as mãos. Sabe o que significa isso? Significa assim: eu estou adorando com tudo aquilo que eu tenho feito. Todas as obras das minhas mãos adoram. Na verdade, a gente está praticando esse avodá, trabalhar igual a adorar. É a mesma palavra: cultivar, laborar, lavrar, adorar, trabalhar. Vejam, então, que o trabalho é bênção, é missão e não maldição. Eu já ouvi muito isso, né? De que o trabalho é maldição. Aliás, eu me encontrei uma vez com um senhor lá em Campinas, um velhinho, e eu disse para ele: mas o trabalho é bênção, ele foi criado antes da queda do homem. E portanto a gente pode encontrar grande alegria no trabalho. E eu fiquei surpreso com a reação dele, ele quase que me bateu. E ele disse assim: meu filho, no fim da minha vida você veio me falar isso? Eu trabalhei a vida inteira achando que o trabalho era maldição, oprimido, e agora você vem me falar um negócio desse? Se eu soubesse disso antes, eu teria trabalhado de uma outra forma completamente diferente. Porque o trabalho, meus irmãos, meus amigos, é bênção, é missão e não maldição. E o ato de trabalhar, seja naquilo aquilo que for, o ato de trabalhar tem a ver com adorar, tem a ver com a minha razão existencial, com a minha razão de ser criado. É por isso que muita gente para de trabalhar e morre, não é? Você até tem aqui o próximo, eu não sei se já notaram, né? Vocês já viram um texto das Escrituras que diz assim: e Moisés foi lá, já trabalhou bastante, tinha uma boa poupança, pendurou a chuteira e ficou de pijama em casa. De jeito nenhum. Abraão, aos 135 anos, estava casando de novo, porque Sara tinha morrido, e ele teve 6 ou 7 filhos. Eu não sei como é que era esse negócio, porque lá na época a Pfizer não produzia Viagra ainda, né? Como é que ele fazia, eu não sei, mas nas Escrituras não tem esse negócio. Ele está trabalhando, ele está comprando. Sara morre e ele está negociando a aquisição de um túmulo, e assim por diante. Os homens bíblicos não param. Os homens bíblicos trabalham até o último dia da vida. E essa falácia que anda por aí, dizendo assim: olha, tudo que você precisa é amealhar um bocado de poupança, e depois você fica tranquilo. Morre. E também você perdeu o sentido de vida, porque o sentido de vida da criação do homem está ligado ao trabalho.
E um dia até eu posso vir aqui, se vocês quiserem, e falar uma coisa específica a respeito do planejamento da segunda metade da vida. Porque às vezes a gente se prepara para a primeira, e a gente faz a primeira, mas como os homens estão vivendo mais, as mulheres também, e as empresas estão vivendo menos, então a gente tem uma segunda metade da vida para se preparar. E o trabalho, o segundo tempo, pode ser aquele em que a gente ganha o jogo. Aliás, o jogo é ganho ou perdido no segundo tempo, né? Não vou falar muito disso não, porque a gente está decepcionado com ontem, né? Depois do trabalho, criado o trabalho, aí aconteceu um desastre. E o desastre nós sabemos qual é. Com a queda do homem, o trabalho foi afadigado, o trabalho pesou, e a terra foi amaldiçoada. Isso aqui é Gênesis 3. E aí vocês conhecem o texto: com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida, e lidará com espinhos e ervas daninhas. Parece que isso aqui está falando até do Brasil de hoje, não é? É muito difícil conduzir os negócios, porque é só espinho, né? Sentei ali com o nosso financeiro agora há pouco e ele diz: olha, a empresa tal vai atrasar, a outra pediu desconto, a outra está dizendo que só vai pagar no mês que vem, e assim por diante. Está desse jeito, cheio de espinho, abrolho, erva daninha. E com o suor do seu rosto, né, você comerá o seu pão. E por isso Deus o mandou embora do Jardim do Éden. Para quê? Tem muita gente que não nota isso, né? Mas lá no texto diz, para que ele mandou embora? Para cultivar o solo. Isso quer dizer o seguinte: houve a oneração do trabalho, mas nós não perdemos a nossa comissão de trabalhar. Nós fomos expulsos do Jardim do Éden, mas não perdemos a nossa razão de ser, vamos dizer, vamos exagerar um pouquinho, né? De trabalhar. E Deus mandou fora o homem para poder cultivar o solo. A gente deturpou isso, e hoje a palavra trabalho vem do latim tripalium, que é um instrumento de tortura. E todo mundo... Outro dia eu estava outro dia não, já faz muito tempo, mas na porta da Volkswagen, às 5, 6 horas da tarde, mais ou menos, na sexta-feira, e na hora que a porta da Volkswagen era lá em São Bernardo do Campo, abria, parece assim que pássaros saindo da gaiola, aquela multidão de gente, né? Mas pássaros saindo da gaiola. Perdão. De gente que dizia o seguinte: eu trabalhei, eu apliquei meu instrumento de tortura, fui aplicado o instrumento de tortura, e depois que eu tive essa tortura toda de segunda a sexta, aí eu vou para a liberdade. E tem muita gente que vive assim, como se tivesse que suportar a segunda-feira até a sexta, e depois vivesse no fim de semana. Não é assim. Nas Escrituras não é assim. O trabalho é uma das razões de ser. A alegria do trabalho, e o que vem do trabalho, tem uma razão de ser. O homem perdeu o Éden, mas ele não perdeu a bênção, não perdeu a comissão do trabalho, e de ser co-criador com Deus da terra. A gente vê isso aí em alguns textos: quando contempla os céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas, que ali Martins pergunta: qual é o homem, quem é o homem para que dele te importes? E o filho do homem para que a ele te preocupes, com ele te preocupes. Tu fizeste um pouco menor do que seres celestiais, e o coroaste de honra e glória. Tu fizeste dominar sobre as obras das suas mãos, e os seus pés tudo puseste, para que fosse liderado, para que fosse coordenado, para que se co-criasse com Deus. A paternidade é inclusive
cocriação. Deus não manda filhos, a não ser um, sem ter pai e mãe. E nós somos co-criadores com Deus, é uma bênção muito grande. Agora, esse peso que o trabalho recebeu, ele precisa ser resgatado no seu sentido, ao seu sentido original. E Paulo diz aos Colossenses exatamente isso, que o trabalho precisa ser resgatado. Havendo feito a paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, sobre o céu, sobre a terra e sobre os céus. O que ele quer dizer a isso? Ele quer dizer aí o seguinte, que o propósito de Deus é que todas as coisas retornem ao seu propósito original para o qual Deus criou, inclusive as obras das nossas mãos. O que significa isso? Eu vou contar brevemente o meu testemunho, porque eu servi a Deus numa missão, Aliança Bíblica Universitária, por 3 anos. Depois de formado engenheiro em São Paulo, eu trabalhei então desenvolvendo grupos de estudo bíblico dentro das universidades em São Paulo e no Rio. E ao fazer isso, eu vi claramente como é que é você ser obreiro. E eu me dediquei a discipular homens. E foi um período muito rico da minha vida, em que eu aprendi bastante. Eu acho que eu aprendi mais nesses 3 anos do que nos anos de escola. Mas Deus, na sua soberania, me chamou da missão, entre aspas, de ser missionário, para ser missionário na empresa. Ou seja, ele me chamou do que se diz que é o mundo espiritual para a administração de uma empresa do que se diz que é o mundo material, vamos dizer assim. E isso foi bem claro, assim como Deus chamou Abraão de uma maneira bem clara e fala assim, sai daqui da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Deus me revelou isso claramente. Então, precisando voltar à engenharia, eu fui para os Estados Unidos, morei alguns anos lá, depois vim para o Brasil, aí comecei a trabalhar na área de máquinas agrícolas que o Davi falou aqui. E hoje estou liderando essa empresa, cuja sede fica aqui na pracinha do Batel. Esse negócio quer dizer o seguinte, que não existe um chamado para missionário da palavra e outro chamado menos graduado, vamos dizer assim, para a empresa, ou para ser profissional de qualquer ordem. Aliás, as igrejas tratam muito os outros profissionais que não se dedicam à missão como uma fonte de recursos e de oração. E na verdade são. Mas não é só isso, existe missão para nós, que estamos no mundo secular, vamos dizer assim. E essa dicotomia não existe. Então vamos ver mais disso. A pergunta então é, que missão Deus tem aos seus no mundo empresarial ou no mundo profissional? A primeira coisa é a maneira como a gente trabalha. Tem muita gente que trabalha murmurando, com uma atitude de tripalium. E Paulo faz muito claro o princípio de que a gente precisa trabalhar com muito afinco, com muita dedicação, e dar o melhor de si mesmo. E que isso tem um propósito de recuperar a situação anterior do trabalho, anterior à queda. Quando na igreja primitiva os cristãos, começou a igreja primitiva, os cristãos estavam muito entusiasmados com o cristianismo e pudera, né? Jesus tinha acabado de estar ali, o Espírito se derramou, então muitos estavam tão entusiasmados que eles pararam de trabalhar. E Paulo diz em Efésios, em Filipenses e em Colossenses,
recomendações muito especiais, muito específicas para esses. Vejam vocês, o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Aliás, isso aqui é Salomão, já já eu vou chegar lá. Com toda a sua força, pois na sepultura onde você vai, e não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Esse aqui é Salomão, lá atrás, muito sábio. E vejam o que Paulo diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor. Quando a gente lê essas coisas, a gente começa a concluir como é que deve ser o trabalho. Eu faço as coisas levantando as minhas mãos em adoração a Deus. É diferente, você trabalha de uma maneira diferente. Geralmente, o pessoal trabalha por causa do fim do mês, o que vai receber no fim do mês. O cristão não é assim. O cristão trabalha para trabalhar. Ele vai receber salário, mas ele trabalha porque ele adora com o seu trabalho, sabendo que receberão a recompensa da herança. Aqui Paulo já estava falando do salário. É a Cristo Senhor que está servindo. Totalmente diferente a atitude ao trabalho do cristão para aquele que não crê. O que significa isso? Vamos traduzir. Hoje nós temos um desafio muito grande, nós cristãos, e eu estou falando exército de cristãos. Tenho colegas na Austrália que estão pensando assim, tem colegas na Áustria, tem colegas nos Estados Unidos. Nós temos o desafio de criar postos de trabalho gratificante. Não que a pessoa seja triturada, né? E com uma remuneração digna e com um tratamento humano. Essa é a nossa responsabilidade como empresários e como profissionais liberais ou diretores de empresa. E a atitude no trabalho muda totalmente. Então, encontraram 2 operários que estavam trabalhando e perguntaram aos 2 que quebravam pedras: o que você está fazendo? Um deles respondeu o seguinte: eu estou quebrando pedras. O outro simplesmente estufou o peito e disse com a boca cheia: eu estou construindo uma catedral. Faz grande diferença a atitude ao trabalho. Aquilo que a gente faz. Eu dei carona ao Vanderlei, que é diretor do Itaú Personalité, e é muito meu amigo, ali do lado na pracinha do Batel. E ele me diz assim: olha, eu chego às 8h30 no meu trabalho e eu tento sair lá pelas 7, antes das 7, porque o vigia vai embora, senão eu fico mais aí. A gente gasta horas no trabalho. E se a gente tem uma atitude de construir uma catedral, é uma outra atitude. A gente está louvando, a gente está adorando. E essa atitude é inclusive de usar o cérebro. Eu diria que um dos maiores problemas que as empresas têm hoje é que as pessoas se acostumaram a não usar o cérebro. Isso acontece muito, não usar aquilo que Deus deu. A gente tem uma capacidade enorme no cérebro e a gente usa só um percentual muito pequeno. E às vezes os problemas são resolvidos com muita criatividade que Deus efetivamente deu. E é a nossa tarefa como cristãos ser um trabalho criativo, desbravador, baseado em motivação, em metas elevadas, não aquelas metas de banco, né, que cada vez são mais elevadas. Não, eu estou falando aqui de metas de elevado padrão, daqueles que fazem o bem para os demais, para os outros, que constroem a humanidade, usando plenamente as capacidades humanas, com liberdade e disciplina. Ou seja, as pessoas são levadas a dar o melhor de si, com motivação, com garra. Isso é o tipo do trabalho que a gente é desafiado a fazer. E é aquele tipo de trabalho lá do Jardim do Éden.
Isso tem consequências nos objetivos das empresas. Eu sou bastante familiarizado com a Vale, a mineradora, hoje sofrendo uma agrura muito grande, né? A gente está e causando uma agrura também muito grande. O objetivo daquela empresa, segundo o Roger Agnelli, que eu conheci e dialoguei, o objetivo daquela empresa era criar valor para o acionista. É uma transliteração de fazer lucro. Objetivo único. Muitas e muitas empresas têm um único objetivo. E isso é um desastre, porque as empresas são organismos vivos e deveriam fazer coisa boa. Eu vou dar alguns outros exemplos que se contrapõem a isso. Vejam vocês a Merck & Company. E isso daqui nós não estamos medindo de acordo com seus objetivos, quer dizer, eles podem efetivamente se distanciar um pouco disso em determinadas atitudes. Mas a Merck é uma empresa de medicamentos. Estamos no negócio de preservar e melhorar a vida humana. Olhem para o balanço da Merck, muito lucrativa, mas o negócio deles é esse. Não fala em lucro aqui. Vejam vocês a Hewlett-Packard, o criador da Hewlett-Packard. A razão real para a nossa existência é de provermos algo que é único, que faz uma contribuição. Se eles se distanciaram disso ou não, para isso foi criada a Hewlett-Packard. E é um objetivo nobre, uma meta elevada, uma meta de contribuição, uma meta que constrói o homem. Johnson & Johnson, serviço ao cliente vem em primeiro lugar. Serviço aos empregados e gerência em segundo. E serviço aos acionistas em último. Isso aqui foi Robert Johnson em 1935. De vez em quando a gente vê isso aqui nos livros de qualidade, né? Que a empresa não é unidimensional, que pode ser inclusive tridimensional. Posteriormente, a J&J adicionou serviço à comunidade antes dos interesses dos acionistas. As empresas que são criadas para fazer o bem, para resgatar o sentido de trabalho, tem muito sentido na vida, faz sentido trabalhar nelas, é entusiasmador. As empresas que só fazem lucro, não. Eu gostaria, está aí a Motorola, o propósito da Motorola é servir com honradez à comunidade, prover os produtos e serviços de qualidade superior, a um preço justo aos nossos clientes, fazer isso, esse é o objetivo principal, e ganhar um lucro adequado que é necessário ao empreendimento crescer, e em fazendo assim, prover aos nossos empregados e acionistas a oportunidade de alcançar seus objetivos pessoais razoáveis. Aqui tem muita coisa que tem a ver com a satisfação dos diferentes stakeholders, os diferentes envolvimentos da companhia, e não simplesmente unidimensional. Isso aqui tem a ver com o princípio das Escrituras. Eu gostaria de apresentar também o que nós fazemos na Exal, empresa com humildade, que é uma empresa pequena, média, e a gente tem feito o seguinte: nós nos medimos por 3 dimensões diferentes. A primeira é a satisfação e a saúde dos nossos clientes. Todo mundo trabalha para isso. Isso aqui é o nosso objetivo número 1. Objetivo número 2, satisfação dos colaboradores. Por sinal, a gente mede a satisfação dos nossos clientes. A gente mede também a saúde. A gente tem programas de saúde, porque a alimentação tem muito a ver com saúde. A satisfação dos colaboradores também nós medimos, e a gente busca isso, busca ter. E isso aqui é o objetivo fim, não é o objetivo meio. E finalmente, a rentabilidade precisa ter, né? Rentabilidade quer dizer lucro mesmo.
bufunfa, dinheiro, grana, precisa fazer, né? Porque senão não sobrevive no mundo, né? Essas 3 dimensões a gente tenta tratar de uma maneira equilibrada, e é difícil, porque esse último aí está cada vez mais difícil, né? Mas a gente, graças a Deus, temos conseguido. Aí, 23 anos de empresa, temos conseguido. Esse ano, por exemplo, o mundo está despencando, aí nós estamos batendo recorde em lucratividade, e batendo recorde em satisfação dos clientes. A satisfação dos colaboradores caiu um pouco, até em função do ambiente, né? Mas a gente está querendo recuperar e está trabalhando para isso. É uma tridimensionalidade que a gente precisa no mundo de negócios. Mas não é só isso. A empresa é um instrumento incrível de justiça social. Os governos tentam fazer justiça social distribuindo renda, né? Tributando os mais ricos, distribuindo aos mais pobres. Tem que fazer isso mesmo, né? Em grande parte, e estimulando os mais pobres para que eles possam sair da pobreza. Talvez a gente faça de uma maneira não tão completa, mas tem que fazer isso mesmo. Mas, através da empresa, a gente tem muito mais poder de transformar a realidade das pessoas. Vejam o que diz João Calvino. Trabalhe muito, ganhe muito e dê muito. Tem uns que olham para isso daqui e falam assim: eu trabalho muito. Essas outras 2 coisas não é comigo não, né? Outros falam assim: eu trabalho muito e eu ganho muito. Agora, dá muito, eu preciso primeiro proteger meu patrimônio, porque depois ninguém vai cuidar de mim. Falta de fé, né? De que Deus vai cuidar do futuro. E Ele cuida mesmo. E Calvino, se você vai lá em Genebra, liderou um país, que é uma cidade, né, que agora é uma cidade riquíssima, porque eles tinham isso aí. Dê muito, mas dê generosamente, sacrificialmente. Aliás, tem muita gente que conhece João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E não conhece 1 João 3,16. E 1 João 3,16 diz assim: assim como Cristo deu sua vida, nós devemos dar a nossa vida, sacrificialmente. É isso que Calvino está falando. Que a gente precisa, então, despender recursos, despender energia, despender a inteligência de uma maneira dada. Isso dá uma alegria tão grande, né, na medida em que a gente vive isso. O cristão também é caracterizado por uma diferente maneira de fazer negócio. Eu gosto muito de falar isso aqui no Brasil, especialmente no Brasil de hoje. A gente precisa ter um sentido de ética prática, uma maneira diferente de fazer as coisas, valores diferentes. Vejam vocês, aqui eu estou listando o que a gente tem como código de ética, né? Eu gostaria muito que isso aí fosse generalizado, mas aí começa dizendo: nós não fornecemos nem recebemos subornos de qualquer espécie ou quantia, ou para qualquer pessoa ou organização, pública ou privada, para fins justificáveis ou não. Quer dizer, o cristão, as Escrituras dizem muito claramente que Deus odeia o suborno. Se ele pratica de alguma forma, ele está praticando alguma coisa que Deus odeia. Você já pensou? Né? Em segundo lugar, não temos caixa 2 ou qualquer outra forma de operação ilegal. Todas as nossas operações são executadas na forma da lei vigente no país, estado e município que operamos. Isso aqui é, na prática, Romanos 13. Um dia chegar em casa, né, você olha lá, respeitar a autoridade, se submeter às autoridades. Nossas ações e negócios são pautados por transparência, não fazemos acordos escusos ou debaixo do pano. E aí uma frasezinha dura, talvez desse código de ética, a mais dura delas: falamos estritamente a verdade.
Isso aqui é fogo fazer, né? Entregamos o que prometemos, ou mais, nunca menos. É difícil também fazer isso. Cumprimos os nossos compromissos financeiros, legais, tributários, trabalhistas e morais rigorosamente em dia. É muito difícil hoje isso, né? É como eu disse, né, as empresas estão postergando tudo, estão enrolando os outros, promete e não faz, e etc. e tal. Então, essa coisa da manutenção da palavra é muito importante. Nossos brindes são simples, não visam adquirir os clientes nem fornecedores. Nós não adotamos nenhuma cor político-partidária, né? Eu digo lá para o pessoal que vocês podem votar no PTB, no PSDB, pode até votar no PT, não tem problema não, né? Mas nós não temos nenhuma cor político-partidária. Ou religiosa, eu sou protestante, tem muitos lá, mas pode ser católico, pode ser espírita, não importa. Nós não praticamos qualquer forma de discriminação racial, se tiver contra os homens. Desculpe, racial, todas as raças, né? A gente tem lá, ou discriminação sexual, se tiver contra os homens, porque nós somos 92% mulheres da nossa população, aproximadamente 1.200, 1.300 pessoas. Então, basicamente, é um código de ética prática bem simples, que a gente elaborou lá há 23 anos. Existem desvios com relação a isso? Nós sempre estamos atentos, porque pode haver, inclusive da minha parte. E aí a gente se reúne e fala assim, não, nós fizemos errado aqui, e aí vamos em frente para não fazer. Assim como tem o padrão moral das Escrituras, que de vez em quando a gente peca, não é? Mas é essencial dizer assim, nós somos isso, nós somos assim. E esses são os nossos princípios que norteiam a nossa vida. A outra coisa, e quase terminando, é a saúde, a santidade comportamental. Eu queria fazer um exercício aqui, perguntando o seguinte, onde você trabalha, será que existe isso? Tá? E se vocês dissessem, se vocês virem aí e acharem que sim, vocês digam sim, tá bom? Então, olha só, onde vocês trabalham, tem inimizades? Sim, não? Oh, que beleza, deve ser um lugar bom. Tem brigas? Eu tenho inimizade e briga. Inimizade e briga. Tem ciúmes? Tem ciúmes. Iras? Tem ira. Discórdia? Tem facções? Tem invejas? Muita. Tem glutonaria? Isso aqui o pessoal geralmente não lista, né? Tem glutonaria. Prostituição? Tem também. E impureza lascívia? Puxa. Isso aqui, sabe o que é? A descrição da vida na carne, o fruto da carne. Como é que deve ser a empresa do cristão, aquele que o cristão lidera? Olha só, amor, Gálatas 5. Alegria, no lugar de ciúmes, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E a gente tem um modelo aí muito recente, não é, para a gente se mirar. É assim que deve ser a empresa do cristão. Então, meus irmãos, meus amigos, Deus quer que a gente administre as empresas de uma maneira totalmente diferente e que volte ao sentido original, da maneira teológica, da maneira em que Deus é o centro. E nisso nós somos muito abençoados quando fazemos. Muito obrigado.